Muito boa tarde, Brasil. Depois do feriado, a gente está aqui, né? Mais uma vez, hoje é dia dos vivos. E para quem está vivo, nós vamos falar um pouquinho de política, né? Vamos costurar aí como é que fica aí o Brasil neste momento depois das eleições municipais, né? Há uma alteração em termos partidários, né? Se você olhar, a gente pode meio que costurar o que vai acontecer para daqui 2 anos na disputa presidencial. E é o que a gente pretende fazer com a participação hoje de 3 cientistas políticos. Começa com o mais novo aqui, que é o professor Rossi Barreto. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Celso. Obrigado a você de casa. Obrigado aos nobres colegas que estão aqui para a gente fazer esse debate. Celso, é sempre um grande prazer para mim poder participar desse programa e conversar de coisa que eu gosto muito, que é fazer essa avaliação das eleições municipais. A gente viu aí o tamanho dos partidos que cresceram em número de prefeituras e em número de eleitores. Já foi feito esse estudo, então dá para a gente discutir e discorrer bastante por aí. Um abraço a todos. Também conosco, meu amigo Lucas Sá. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Celso. Foi votar, não? Você não tem teu título é de Brasília, né, mano? Não tivemos eleições. Nessa nós não temos eleições, exatamente, embora tenhamos grandes cidades aqui, né, que são tidas e havidas como bairros da cidade principal, que é Brasília. Claro que sim. Resta saber até quando nós vamos estar ausentes dessas eleições aí, no interregno das eleições gerais. Boa tarde para você, casa. Boa tarde aos companheiros, ao Rossi, ao Gabriel. Para a gente é sempre uma satisfação estar aqui. Tá bem. Já que você citou o nome do Gabriel, vamos lá. Gabriel Rocha, obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigado. E aí, mano, velho, acompanhou de perto essas eleições? É sempre, né, Celso? Política pra gente que estuda ciência política é cachaça, né? É verdade. Então, pra nós, eleições é a grande rodada do bar, né? Então, ali pra gente sempre vai querer uma saideira, mais uma, mais outra, né? Porque o assunto não se encerra nessa eleição, porque a gente sempre tá com a expectativa das próximas, né? Sempre, sempre. E já que nós estamos iniciando esse programa aqui, eu quero avisar os meus nobres companheiros que estão participando dele, né? Abre essa geral aí, mano, velho, né? Que nós estamos indo um bocadinho mais longe também hoje, viu? Nós estamos hoje dentro de uma parceria com os nossos companheiros da Rede Boas Novas, né? E que estão acompanhando também o nosso programa. Então, nós estamos chegando mais longe e falando para bem mais gente. Especialmente para o norte do país, né, onde a Boas Novas praticamente toma conta, né, de toda aquela região. Mas ela também está aqui no sul do país, está em todas as regiões, assim como a TV Gênesis, não plenamente. Então, somando as duas, com certeza estamos ganhando muito. Vamos falar um bocadinho de política e de boa política. Dizem que o PMDB ganhou, mas nem tanto, né? Ele ganhou em número de prefeituras, mas não ganhou em número de população. Coloca essa matéria aí para a gente visualizar e tentar discutir isso aqui. O primeiro lugar no número de prefeituras é do PMDB, que ganhou em 1.038 cidades, mas com a vitória em 7 capitais, é o PSDB que vai governar para o maior número de eleitores, 34,4 milhões, ou cerca de 24% do eleitorado, contra 20 milhões de eleitores governados pelo PMDB. O ranking do número de prefeituras tem o PSDB em segundo lugar, com 803 municípios. Em terceiro, o PSD, que ficou com 540. Em quarto, o PP, com 492 cidades. Em quinto, o PSB, com 415. Na comparação com 2012, o PSDB tem 109 prefeituras a mais. O PT perdeu um número significativo de cidades. Há 4 anos eram 638 e agora são 254. O partido que ocupava a terceira colocação em número de prefeituras agora passou para 10º. Já o PMDB manteve um desempenho semelhante e tem agora 17 prefeituras a mais do que em 2012. Nessa brincadeira toda, Gabriel, só perdeu o PT, E perdeu feio, né, amigo? De 600 e tanto, cair aí para 200 e poucas. Meu Deus do céu, que virada é essa aí?
Boa tarde, Celso. Eu acho que é importante frisar que esse dado não é um dado real. Primeiro, a gente tem que entender que não existe fidelidade partidária para prefeito. Então, os prefeitos podem trocar... Você acha que se vota mais no nome da pessoa do que no partido? Não, sim, com certeza se vota muito mais na pessoa, isso é uma característica do país, né? Mas o dado relevante é que 1.200 prefeitos que foram eleitos em 2012 trocaram de partido. Então, quando você pega essa fotografia do resultado 2012 e compara com o resultado 2016, você tem uma falha de 1.200 prefeituras. Você tem a migração natural no meio desse caminho, que o prefeito normalmente tende a se aproximar mais da base do governador. Às vezes ele não foi eleito nessa base, mas então ele muda para um partido mais próximo. Então nós temos um resultado eleitoral onde a gente tem um número expressivo da perda do PT. Isso é um fato, né? Mas, em geral, a gente não vê um grande ganho do PSDB, como a figura, o retrato nos coloca, né, de 2012 para 2016. A gente não teve crescimento nenhum do PMDB. Na verdade, o PMDB diminuiu. Foi pouco, mas ainda diminuiu, porque ele conseguiu atrair muitos prefeitos nesse caminho e não foram reeleitos, né? Então, nós temos alguns dados relevantes, né? Por exemplo, antes dessa eleição, já era terceiro maior partido em número de prefeituras o PSD. Antes mesmo da eleição, o PT já havia caído para a quarta posição, porque já havia algumas trocas do PT nessas mudanças partidárias. Então, o resultado do PT foi ruim, mas também não é um resultado catastrófico quando a gente pega comparando 2012 com 2016. E a gente consegue ver que o PT ainda continua mantendo a sua representatividade forte nas câmaras de vereadores, que é um dado muito mais plausível e factível justamente porque apresentam uma proximidade maior com o voto partidário do que no voto do prefeito, que é personalístico, né? Nesses números aí, o que me chamou a atenção, Lucas, é o seguinte, PSD, com tantas prefeituras, e o PSB também, com muitas prefeituras, né? Mais ainda, né, o PSD, que é um partido recém-criado. É verdade que ele arrastou muita gente que já era, né, dentro do esquema aí, já prefeito, já deputado e tudo mais. Mas esses partidos ganham realmente nessa... Ganham, viu, Celso? Ganham. Por dois fatores aí, talvez um pouco distintos. O PSD, desde o seu nascimento, é um partido com relevantes características municipalistas, né? O PSD, a exemplo do PMDB, evidente em maior escala, mas o PSD tem muita dificuldade, em especial entre seus parlamentares, de encontrar uma unidade na sua ação, porque é um partido muito fragmentado, em especial nos interesses dos filiados do seu partido. Então, acaba sendo um partido de uma capilaridade potencial muito grande. Por isso, não é novidade para nós esse crescimento do PSD nesse momento de eleições municipais, movimento que deve se repetir ainda por uma ou duas eleições, já que é um partido de forte viés municipalista, né? É um partido que cresce nessas bandeiras muito mais do que em temas nacionais. Já o PSB ainda colhe os frutos de uma campanha presidencial em algum momento até bem sucedida, porque levou o nome do partido a um patamar nacional que não tinha há 8 ou 9 anos atrás, e certamente é nessa esteira que vem o crescimento do PSB. Esse já mais difícil de afirmar que vai manter um viés de alta, como a gente coloca o PSB. Por que a rede não decolou, o Rócio? Olha, é porque a rede tem um discurso um pouco diferente desses outros partidos. O PSD, como o PMDB, o PSDB, ele tem um discurso assim, tanto quanto pragmático. Se for oposição, ele vai fazer um discurso mais forte de oposição. Agora, se ele está na situação, ele vai fazer um discurso de acordo com a situação. E as pessoas tendem a vivenciar esse momento aí. Esse fluxo de crescimento do PSDB foi em relação a isso. O apoio ao impeachment da Dilma, o apoio ao governo Temer, isso daí fez com que forçasse bastante. O maior
O que fez com que o PT perdesse o maior número de prefeituras foi também a Lava Jatos, os ex-ministros do PT que estão presos, a denúncia do presidente Lula, o impeachment da presidente Dilma. Isso tudo fez com que o PT se encolhesse. As pessoas acreditavam num discurso novo, um discurso pregado pelo PSDB e pelo PMDB de que era oposição àquele governo, de que todos os malefícios, todas as mazelas que o país sofre hoje, eles identificavam que eram coisas do PT. Isso fez com que o crescimento deles fosse contínuo e a redução do PT também. E o PT hoje precisa fazer uma análise do que está acontecendo, fazer conversas entre si, porque senão o PT vai acontecer com o PT o mesmo que aconteceu com o PRN do Collor. Acho que os meninos aqui não sabem nem que partido é o PRN. E o PSOL, hein? O pessoal teve um crescimento. Quer não, ele andou disputando as prefeituras em segundo turno. Cresceu. Você vê a votação do Freixo no Rio de Janeiro. Exatamente. Super expressiva, embora não tenha ganho. E com possibilidade de assumir a prefeitura de Belém. Com possibilidades reais de assumir a prefeitura de Belém. Porque o pessoal o que ganhou cresceu, lá... A rede sua primeira eleição, a rede fez 7 prefeituras, então há um certo crescimento. O PSD, porque já foi um partido criado pela direita para transitar dentro da direita municipal e fazer a base para o Congresso. Agora, eu acho que o que mais chamou a atenção nessas eleições, tanto no primeiro e também agora no segundo turno, foi o número de abstenções, o número de votos nulos e brancos, né? Pelo amor de Deus. Só para a gente rememorar e poder debater esse assunto, né? Aí eu vou explorar um bocadinho aqui o sociólogo, para ver se ele tem uma explicação para isso, né? Coloque aí, por favor. Rio de Janeiro teve uma das eleições com a maior quantidade de trocas de acusações dos últimos tempos. Depois de uma campanha turbulenta, as urnas confirmaram as pesquisas e o candidato Marcelo Crivella, do PRB, venceu com 59,36% dos votos válidos. Marcelo Freixo, do PSOL, obteve 40,64% dos votos. Em um discurso para militantes, ele reconheceu a derrota e disse que vai fiscalizar o trabalho do futuro prefeito. Ganharam uma eleição e a gente respeita a decisão. Vai ter oposição porque tem projeto. Vai ter oposição porque tem luta. Marcelo Crivella comemorou a vitória em um clube da Zona Oeste do Rio, região onde ele tem um forte reduto eleitoral. No primeiro discurso, depois de eleito, Crivella, que é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, disse que venceu o preconceito. Nós não vamos pregar revanchismo, nós vamos olhar para frente, nós queremos construir o Rio de Janeiro dos nossos sonhos. O segundo turno na cidade do Rio foi marcado por um alto índice de abstenção. Ontem, cerca de 1.300.000 pessoas não votaram, que representa 27% do eleitorado carioca. Se somar as abstenções, os votos brancos e nulos, o total chega a mais de 2 milhões de votos, superando o candidato vencedor Marcelo Crivella, que obteve 1.700.000 votos. O desinteresse dos eleitores se repetiu em todas as regiões do país. O número de abstenções e de votos brancos e nulos chegou a cerca de 10.700.000, o que representa 32,5% do eleitorado brasileiro que poderia ter votado ontem. Assim como no Rio de Janeiro, os votos brancos e nulos, junto com as abstenções, superaram os votos dos candidatos eleitos em Belo Horizonte, onde Alexandre Calil, do PHS, venceu, e em Porto Alegre, onde Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, foi eleito. A cidade campeã em abstenções no Brasil foi Ribeirão Preto, em São Paulo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, comentou o número alto de eleitores que não quiseram escolher os futuros prefeitos. Alguma coisa ocorre no que diz respeito a esse estranhamento, vamos chamar assim, ou esse distanciamento entre o eleitor e os políticos que eventualmente o representam. Para o cientista político Geraldo Tadeu, o eleitor mandou um recado de que não está satisfeito com a atual estrutura partidária. Descobriu por acaso que esse alguma coisa do Gilmar aí? O que é esse alguma coisa, Gabriel? Pois é, Celso, é interessante a gente pensar assim que a gente vê que o candidato que vai para o segundo turno, ele perde em terceiro lugar.
é uma coisa que faz pouco sentido. Já pensou, cara? Né? É uma coisa meio assustadora. Realmente as opções colocadas à mesa, né? A gente viveu uma eleição de extremos, né? A gente não teve candidaturas de envergadura no país que estavam buscando o caminho do meio, que é o caminho natural da democracia. A gente viveu uma eleição extremamente atípica, né? A gente vê o caso do PSOL no Rio de Janeiro, do PSOL em Belém do Pará. Isso representa que o eleitorado estava fazendo do seu voto útil. Ele estava querendo muito mais rejeitar um candidato e escolhendo das alternativas qual seria com maior chance de competir contra esse que ele não gosta. E isso prejudica muito o funcionamento democrático, porque a democracia requer que se consista a governabilidade, né? A gente vê a candidatura do Freixo e, para nós, cientistas políticos, seria assustador pensar o Freixo ganhar. E não demérito ao aspecto ideológico ou linha programática de governo, mas era um prefeito, caso eleito, que não teria governabilidade, porque ele não teria, em hipótese nenhuma, maioria na Câmara de Vereadores. Então seria um candidato que não deveria estar no segundo turno num arranjo como esse, né? É óbvio que a população tem direito de votar, mas ele não teria como construir o trabalho do prefeito de fato. E obrigou boa parte dessa população a votar no outro candidato, que é um outro extremo, que é o caso do Crivella, né? Só que o Crivella tem uma permeabilidade um pouco maior do que o Freixo para tentar construir essa governabilidade. De fato, o Crivella entra na prefeitura ainda sem ter essa governabilidade, ele vai ter que negociar. E quando a gente vê a matéria, a gente vê que alguns dos outros candidatos a prefeito já estavam lá na festa, dando seu apoio, né? Então você vê que já começa a se construir esse trabalho de mediação, que é necessário para a democracia, né? A gente usa muito um conceito em ciência política, que é da busca do subótimo, né? Porque o ótimo em política ele não existe, porque a opinião de cada um vai ser diferente, então não tem como a gente chegar ao ponto que todo mundo vai estar plenamente satisfeito. Mas a gente tem que chegar num ponto onde as pessoas se sintam menos desconfortáveis para poder avançar. Então, quando a gente vê um número de abstenções e votos nulos tão grandes, a gente vê que o eleitor ele se sente realizado em parte em ter tirado alguns candidatos do segundo turno. Mas o resultado que é colocado para ele no segundo turno, nenhum deles o agrada, então ele prefere lavar as mãos como Pilatos e deixa o problema para os outros. Mesmo, né? Essa é que é a grande verdade. Agora, sei lá, para um país onde o voto é obrigatório, né? E na cabeça da gente nunca está o fato de não votar, né? Aquela dor de cabeça para ir lá depois, né, justificar o voto, né, pagar a multinha e tudo mais, embora seja uma coisa quase que ínfima e tudo mais, mas na cabeça do brasileiro mudou alguma coisa a partir dessas eleições? Olha, Celso, é importante a gente estabelecer na análise desses dados aí, de que este número de abstenções já se encontrava alto nas últimas eleições, mesmo nas últimas eleições municipais, né? Salvo engano, nas últimas eleições municipais nós estivemos trabalhando na casa dos 18% a 19% de abstenções. Dessa vez nós passamos dos 20%, fomos a 21, pouco de abstenções. Ou seja, apesar de 21 ser um número bastante expressivo, você vê que nós tivemos aí um crescimento basicamente de 2 pontos percentuais, né? Ou seja, não chega a ser um fenômeno generalizado como possa vir a aparecer. A gente tem que lembrar também que essa taxa de abstenção chega a ser muito parecida com a abstenção em países onde o voto não é obrigatório, né? Ou seja, essa imposição da lei brasileira, essa obrigatoriedade ao voto, parece começar a ficar um pouco desacreditada, né? Onde quem não votaria, se não fosse obrigado a votar, também não vota num ambiente onde é obrigado a votar. E na prática, vale lembrar de que o eleitor não é obrigado a votar, ele é obrigado a justificar. Isso sim, porque ele só sofre punições se ele deixar de justificar o voto. Ele não sofre punições por não votar, né? Ele sofre punições por não justificar. Então, tem aí meandros desse sistema. Agora, eu acho que esse aumento aí, um pouco fora da curva, é verdade, das abstenções, tem muito a ver com isso que o Gabriel colocou. Algumas eleições em grandes cidades, nós acabamos tendo candidatos de espectro ideológicos ou muito distantes
ou muito próximos no segundo turno, de forma que os eleitores localizados exatamente nesses intervalos aí entre os candidatos não conseguiram se sentir representados por aqueles que estavam no primeiro turno. A gente, claro que cita o Rio de Janeiro porque é um caso mais emblemático da distância ideológica entre os dois candidatos, mas você percebe, por exemplo, que em Porto Alegre você tinha dois candidatos de um eixo programático muito parecido, né? De forma que os votos ali expressivos em Porto Alegre, tanto do PT quanto do PSOL no primeiro turno, ficaram na prática sem opções no segundo turno, né? Então, seja pelo momento de aproximação dos dois candidatos ou de distanciamento, como foi o caso do Rio, em muitos casos os eleitores ficaram sem um candidato no segundo turno com quem pudesse se identificar. Eu acho que é esse fator, acredito que é momentâneo, não acredito que nas próximas eleições esse índice volte a crescer, pelo menos no percentual, talvez no número absoluto. Sociólogo Rócio Barreto, esquece um pouquinho o cientista agora, mas se quiser misturar os dois, não tem problema não. Bem, Celso, o que a gente vê aí é uma crise de representação. As pessoas hoje na rua não querem saber de políticos. Eu vou citar dois casos aqui que as pessoas ganharam as eleições em cidades grandes dizendo que não eram políticos. No caso de Belo Horizonte, o Calil chegou falando que não queria apoio de nenhum partido, não queria saber de político, ele queria administrar a cidade. Talvez como ele administrava o Atlético Mineiro, não sei, ele chegou com esse discurso. Chegou ao segundo turno e no segundo turno ganhou na casa do Aécio, ganhou na casa do PSDB, ganhou essas eleições, falando com esse discurso que não era político e queria administrar. Em São Paulo foi da mesma forma. O Dória ganhou dizendo que não gostava de político e não ia fazer política, queria administrar a cidade. Com relação ao voto de ninguém, como está sendo conhecido, a soma do nulo, branco e abstenção, a gente vê essa crise de identidade que passa a política brasileira. O que a gente precisa fazer é criar métodos e aceitar esse desafio para próximas eleições como algo forte e que precisa ser feito. As pessoas precisam acreditar, precisam se sentir representadas. O voto obrigatório no Brasil, nesse momento, é necessário. Mas as pessoas não sentem o voto como obrigatório, como deixou o Lucas claro aqui. Você não é obrigado a votar. O que é necessário é que você justifique o porquê de não ter votado. Esse é o nosso maior desafio, fazer com que as pessoas acreditem na política, sabendo que a política é o que vai salvar ela e o que vai colocar ela em melhores condições de vida, sejam econômicas, sociais e de participação. A gente tem uma crise de identidade, as pessoas não acreditam mais nos políticos. Isso precisa ser renovado de alguma forma. Me lembra que quando você falou do Calil lá em Belo Horizonte, o que ele falou na segunda-feira, né? Agora nem mortadela e nem coxinha, é quibe. Né? Mais do que nunca, né? Ele de descendência árabe, né? Tem que ir com quibe, né? E aí vamos em frente. Agora a gente estava olhando, por exemplo, você pega um jornal, né, e vê lá, metade dos prefeitos que buscavam a reeleição não teve êxito. Sinal de que houve uma desaprovação. Exatamente, né? As pessoas Eu estava olhando, mudanças. por exemplo, né, embora nós tenhamos ainda 144 cidades, você citou, acho que Belém do Pará, que a gente não sabe quem é que vai governá-la. Outras 143 junto com Belém do Pará também não sabem, né? O prefeito levou, o candidato levou, né, ganhou, mas por certo não levou. E ainda há uma decisão judicial nessa área aí. 1.230 prefeitos foram reeleitos, sinal de que você pega beirando 50%, aí 2.000 e cacetada, quase 3.000 concorreram. E isso representa 22% dos municípios brasileiros, esses 1.230 prefeitos reeleitos. Agora, o que chamou a atenção na área de reeleição foram nas capitais, né? O Nordeste, então, que eu diga, eu acho que quase que foi pleno, parece que tirou um só lá. Coloque aí, por favor. Dos gestores de 20 capitais, 15 irão cumprir um segundo mandato. 6 prefeitos venceram no segundo turno em capitais da região norte: Rio Branco, Macapá, Palmas, Boa Vista, Belém e Manaus. No Nordeste, os números também apontam vitória maciça dos candidatos que já administravam as capitais.
8 das 9 capitais nordestinas reelegeram seus prefeitos. Apenas o prefeito de Aracaju, João Alves, do DEM, ficou de fora ainda no primeiro turno. Em Maceió, Rui Palmeira destacou que a reeleição foi resultado de um trabalho mesmo em tempos de crise. A população enxergou quem tinha propostas realizáveis e quem não tinha. Quem tinha realmente feito pela cidade no momento de extrema crise e quem teve a oportunidade de fazer em 8 anos e deixou a desejar. O prefeito reeleito de Fortaleza falou da continuidade no trabalho desenvolvido nos últimos 4 anos. Quero assumir um compromisso, principalmente com a saúde. Essa é a área em que eu mais trabalhei, em que nós mais investimos, mas é a área que ainda precisa de mais atenção. Na capital maranhense, o prefeito reeleito Edivaldo Holanda Júnior, que venceu em 8 das 9 zonas eleitorais, falou sobre como quer ser lembrado daqui a 4 anos. Com os ônibus com ar-condicionado que já começaram a chegar e circular na cidade, como prefeito que pôs fim ao lixão da Ribeira. Hoje o lixo que é recolhido em São Luís, ele é tratado em um moderno aterro sanitário que fica em uma cidade vizinha, ou seja, como gestor público que deixou legados para esta cidade. Você está achando ruim aí do prefeito de São Luís botar ar-condicionado lá nos buzu lá, mano, velho? Não, né? Não tem dinheiro para isso? Eu acredito que não há dinheiro. O dinheiro que há necessidades mais urgentes para ser gasto esse dinheiro. Eu acho que o ar-condicionado nesse momento é um luxo. Se tiver condição, que tenha ar-condicionado, mas que tenha o ônibus na porta de casa para levar o cidadão e a cidadã para o trabalho, para que os estudantes tenham condições de andar de ônibus e que o ônibus chegue até o local das pessoas. Porque não adianta deixar a maioria da população sem transporte público de qualidade e beneficiar um mínimo com esses luxos todos, que é o ar-condicionado. Lembrei do frescão no Rio de Janeiro, né? O frescão no Rio de Janeiro. O preço do frescão seria um executivo hoje do aeroporto à cidade, deveria custar o quê? Em torno de R$20. Por aí então, nessas condições que o prefeito deveria reavaliar essa proposta e até reavaliar esse tipo de discurso. Mas, senhora, o prefeito já deve ter feito bastante coisa lá, porque se reelegeu, né, mano, velho? Não, em São Luís não fez. E cá pra nós, ele não fez, não? Em São Luís, não. E por que ele se reelegeu, então? Não, ele se reelegeu com a proposta de que vai continuar tentando beneficiar. Mas ao ponto dele dizer que quer entregar a cidade com ônibus, com ar-condicionado, eu acho muito longe. É mesmo. Eu, como não conheço... Eu acho a proposta muito distante da realidade. Né? Uma pena que hoje a gente esteja aqui com os telefones, que a gente entra lá em São Luís e com certeza o maranhense ia ligar pra gente lá de São Luís e dizer alguma coisa para nós. Uma vitória muito marcante do governador do Maranhão, Flávio Dino, né? Apoiador da reeleição do atual prefeito. O Dino estava com ele. Estava apoiando uma vitória para lá de significativa do governador Flávio Dino, uma derrota, outra derrota, né? Clã Sarney, da família Sarney no Maranhão. O prefeito enfrentou no segundo turno uma surpresa, o candidato Eduardo Braide em São Luís, que no primeiro turno aparecia nas pesquisas ali como 5º ou 4º colocado, conseguiu um destaque para lá de espetacular nos debates televisivos ao final ali do primeiro turno. Isso o colocou no segundo turno e chegou próximo a votação do prefeito nesse segundo turno. Não conseguiu se eleger. Vitória do governador Flávio Dino no momento de dificuldade. Veja que tanto o governador Flávio Dino quanto o prefeito reeleito são de partidos que apoiaram até o último momento o governo da presidente Dilma Rousseff e conseguiram se destacar aí nessa eleição. Maranhão, muito provavelmente, dentre as capitais, um desses pontos fora da curva desse discurso adotado aí em todas as outras capitais. Eu não me recordo quem foi que disse que não era tão representativo em termos partidários as eleições municipais. Foi você, Gabriel? Foi você. Então, poxa vida, então nós não podemos chegar a lugar nenhum em relação a 2018. Elegeu-se o homem, o cidadão ou a cidadã como prefeito. Isso não significa que o PSDB cresceu, ou que o PMDB está bem e que podem lançar um candidato no futuro, mesmo com o PT, por exemplo, caindo de 600 e tantos municípios para 200 e pouco, o Lula ainda seria um nome para 2018.
Eu estou tentando costurar isso na minha cabeça e não estou chegando lá. Celso, a gente tem que separar para fazer a análise o que é a estrutura partidária, que ela é constituída pelos cargos proporcionais, que são os vereadores, deputados estaduais e deputados federais, da estrutura majoritária. A estrutura majoritária, que é o prefeito, o governador e o presidente da República e os senadores, eles têm uma estrutura de campanha personalística. O partido a qual eles estão filiados é um fator menos relevante, não é que é irrelevante, mas é menos relevante do que o cara a cara dele com a população. No aspecto do proporcional, não. No aspecto do proporcional, a relação partidária tem um peso muito maior. Então, quando eu vejo esses dados do resultado das prefeituras, eu vejo que você tem uma composição de força desenhada em cada estado sobre a ótica da força do governador. Por exemplo, o caso do Maranhão é um exemplo incrível, né? O PCdoB é um partido nanico nacionalmente e se tornou um gigante no Maranhão, porque o governador do PCdoB fez um bom trabalho lá. Agora, quando você pega a comparação da fotografia, voltando lá, dizendo que saiu de tanto e foi para tanto, não foi bem assim. Muitos prefeitos do Maranhão já mudaram para o PCdoB há pouco tempo depois de ganhar, para acompanhar o governador. Então não teve esse grande crescimento. Entendi. Mas ao mesmo tempo teve uma acomodação de forças, né? Por exemplo, teve alguns prefeitos do PT no Maranhão que se sentiram mais à vontade, dado o fato do governador, ir para o PCdoB. Ideologicamente, em linha programática, não teve grandes mudanças. O eleitorado não precisa se sentir traído com isso, mas facilitou a relação com o governador e o que fortaleceu para essa briga com a família Sarney. Aí eu volto naquele argumento anterior. Às vezes o eleitor ele está muito mais preocupado em escolher o perdedor do que escolher quem vai ganhar a eleição. Então, às vezes, o eleitor do Maranhão, eu não tenho pesquisa para isso, estava muito mais preocupado em sinalizar uma derrota à família Sarney do que realmente apoiar o projeto do PCdoB no Maranhão. Sem demérito nenhum, mas assim, tentando entrar um pouco, mas até para a psicologia, saindo até da sociologia do Rócio, tentando ver a ótica do eleitor. Só que para o resultado, para o jogo político, o que interessa são os resultados partidários mesmo, né? O fator mais determinante é a eleição para deputado federal, porque a eleição para deputado federal estabelece as duas armas do jogo, que é o tempo de televisão e o fundo partidário. E esse resultado para deputado federal, ele tem um forte coeficiente de correlação com a eleição para a Câmara de Vereadores. Então, quando a gente compara o resultado da Câmara de Vereadores, a gente vê que a oscilação foi muito pequena. A gente vê uma queda do PT muito grande quando olha as prefeituras administradas, mas o número de vereadores do PT não caiu tanto. Então, você mostra... Eu busquei esses números e não achei, sinceramente, né? Eu até falei, poxa vida, a cidade, ela escolhe, até pensei, nesta monte de gente que não foi votar, gente votando branco e nulo, né? Será que fez a mesma coisa na escolha do representante legal, que é aquele que vai te defender, né? No caso aí na Câmara dos Vereadores? Pois é, com certeza a Câmara de Vereadores ali acaba tendo um apelo até maior, né? Quanto menor for o município, mais pessoal, estrito senso é o voto. Você vê pelo nome de alguns candidatos, né? É o Zé da Esquina, o João Açougueiro, né? Mas de fato... O Dito Mecânico, né? E assim por diante. Paroquial mesmo. É paroquial mesmo. A mobilidade da força política real, ela resulta na escolha do prefeito. Mas aonde está a força de verdade estão nos cargos proporcionais. Porque a democracia necessita desse freios e contrapesos. Então, quando você cria um cenário, como a gente falou, da possibilidade do Freixo ser eleito, o Freixo não teria como manipular isso. Então, a gente teria, no caso do Rio de Janeiro, com a eleição do Freixo, muito provavelmente um primeiro-ministro. O presidente da Câmara de Vereadores ia ter condições de mandar muito mais do que o prefeito na gestão, porque ele ia ter condições de costurar uma governabilidade real ou não. Dado o exemplo mais famoso que a gente tem, provavelmente vai ser o mais famoso da história, o Eduardo Cunha, quando presidente da Câmara dos Deputados. Ele tinha mais controle da governabilidade do Planalto do que a própria presidente Dilma. Mesmo. Então, se não tiver esse pleno alinhamento, você cria um problema para a gestão. Então, quando a gente compara esses dados com os vereadores, você vê que vai ter algumas alterações nos resultados por estado, mas em média a gente não vai ter uma desproporção do tamanho dos partidos para a Câmara Federal. É óbvio que, justamente porque tem a realidade de cada estado, pode impactar.
né? Você perder 1% do eleitorado do Distrito Federal, para o resultado geral não é grande coisa. Verdade. Mas isso pode custar uma cadeira de 8. Que aqui disputam-se 8, então pode reduzir o resultado de forma expressiva. Verdade. Meia dúzia de votos funciona. Você pega lá foi Paraná, né? Que a Ângela, a mim, não, Santa Catarina, não é isso? Santa Catarina. Né? Você viu a diferença, cara? Meu Deus do céu. Com 50,2 e um tiquinho, né? E a Ângela com 49,8, 7, né? E alguma coisinha. Meu Deus. Agora, o que eu fico imaginando é o seguinte: o cara vai, disputa uma eleição, principalmente para esses que estão chegando pela primeira vez, né? E vai pegar um município quebrado, que não terá com certeza ajuda extra do seu estado quebrado, que já não tem uma ajuda extra de um país quebrado. E a prova disso está aqui em alguns números, né? Governo federal, estados e municípios registraram no mês de setembro, que foi fechado agora, né? Déficit primário de 26 bilhões. É número para lá de grande. Coloca aí, por favor, na matéria. Déficit é quando a conta fecha no vermelho. Isso quer dizer que o setor público gastou, em setembro, mais do que arrecadou. E sem levar em conta o que é usado para pagar juros da dívida pública. No acumulado do ano, o déficit foi de 85 bilhões e meio de reais. E a expectativa é que a tendência se mantenha e o governo termine o ano com saldo negativo de quase 164 bilhões. Com as contas negativas há meses, a dívida líquida cresceu. Chegou a 2 trilhões 699 milhões, o que corresponde a 44% de toda a riqueza produzida no país. Em agosto, esse percentual era menor, de 43,3%. E aí, amigo, como é que esse povo vai se virar? O que eu tenho ouvido bastante os prefeitos eleitos falarem é que vão tentar usar e abusar das PPP, que as parcerias público-privadas... Isso, é bom falar, porque PPP também dá uns outros negócios assim que é meio esquisito. PP, né? O terceiro candidato às prefeituras. Né? Então, as parcerias público-privadas e os prefeitos querem utilizar desse instituto para que eles possam fazer alguma coisa, porque só o custeio da máquina pública é muito alto. Servidores consomem até 80% do orçamento das cidades, estados. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, os servidores públicos consomem mais de 80% do orçamento do DF. E nas prefeituras não é diferente, Celso. Porque as prefeituras, para elas trabalharem, para elas funcionarem um mínimo, eles têm que pagar funcionário e não tem recursos. Se o Estado e o governo federal não ajudar, eles praticamente param. Você sabe o que pensa a prefeitura? Eu sou de um pequeno município, né? Sou uma cidadezinha chamada de Vinolândia, lá no cantinho do estado de São Paulo, já na divisa com Minas, fazendo divisa município-estado com Poços de Caldas, né? Então, o que a gente percebe é o seguinte: o prefeito dá lá muito emprego porque ele faz rodar aquele dinheiro dentro do próprio município. O município não oferece, hoje até oferece mais, mas no meu tempo, o comunista vai embora para Brasília, vai morrer de fome aqui, né? Então, é desse jeito. Porque lá você não tinha outra opção, ou trabalhar na prefeitura, ou consegue trabalhar numa agência ou duas de bancos que tem lá e acabou. É verdade. Então, o desafio maior desses prefeitos é tomar em conta para que a máquina possa funcionar, porque todo mundo tem reclamado de saúde e de educação, que as escolas estão precárias, sem condições, que os postos de saúde estão sem condições de funcionarem e de receberem pacientes. As pessoas chegam e falam: eu pago meus impostos, para onde está sendo usado o meu dinheiro? Será que está sendo desviado? Será que está na corrupção? Onde é que está? O desafio maior dos prefeitos é conseguirem fazer uma administração com o recurso que tem, com o orçamento que tem. Então, dessa forma, eles têm que usar certas facetas que consiga dar um mínimo de sustentação para essa máquina. Teremos, então, prefeito, né, da criatividade. Ou ele é criativo,
ou pereceremos, podia dizer aqui em Brasília. Mais ou menos esquece. dessa forma. Vamos lá, vamos falar de prefeitura, Lucas. Criatividade, porque não tem outra saída? Antes disso, viu, Celso, é necessário uma palavra que eu vi e para mim é a tônica dessas eleições municipais de 2016, que é antes da criatividade, austeridade. Me pareceu o cinto pra valer. Que o eleitor brasileiro entendeu muito bem a atual situação das finanças do município, do estado e da União. Não à toa, fácil de afirmar que a maioria dos candidatos eleitos trouxe em sua plataforma como carro-chefe a austeridade, né? Muito mais do que candidatos que prometiam a ampliação de serviços, faziam novas promessas de novos serviços, ganhou destaque aqueles que prometiam enxugar a máquina e diminuir os gastos. Mais uma vez, vamos usar o exemplo aqui da disputa para a Prefeitura do Rio de Janeiro, onde é evidente que a maior parte dos holofotes da mídia ficou em cima da disputa por questões sociais e religiosas, haja vista a posição do bispo Crivella em relação ao Marcelo Freixo de extrema esquerda, mas cabe destacar que a maior diferença entre os dois candidatos era exatamente o discurso de austeridade de Marcelo Crivella contra o discurso de ampliação de direitos de Marcelo Freixo, né? E essa tônica não se deu só no Rio de Janeiro, deu-se também em Porto Alegre, deu-se também em Belém, como bem lembrou o Rossi, que ainda está sob júdice, o Zenaldo Coutinho ainda não teve homologada a sua candidatura contra o deputado Edmilson Rodrigues do PSOL também. Então eu acho que a expressão vencedora nessas eleições de 2016 foi a austeridade. Já tinha mostrado isso no primeiro turno, com a expressiva vitória do candidato João Dória em São Paulo, né? E eu acho que reafirma isso agora no segundo turno. A tônica dos governos municipais nesses próximos 4 anos provavelmente será, e tem que ser assim, a austeridade, sobretudo antes da criatividade para buscar novos recursos, é enxugar a máquina e gastar menos. Gabriel, tá tudo certo isso? Olha, eu não consigo entender as parcerias, né? Que o Rócio disse aí, a criatividade, né? Fazer o que o Lucas acabou de dizer. Mas vai ser difícil, serão 4 anos de muito sacrifício dentro dos municípios brasileiros que sabidamente já vivem de pires na mão. Eles são massacrados. A menor parte do dinheiro arrecadado nesse país vai exatamente para o município, quando deveria ser o contrário. Ele é a base do país e um município forte geraria estado forte, nação super forte. Como é que a gente muda isso? Interessante esse ponto, né, Celso? Realmente a gente vem com essas discussões há muito tempo, né? Como a reforma do Pacto Federativo, né? Uma reforma tributária, coisas que poderiam inverter essa lógica. Mas a gente tem que ser pé no chão e entender que isso é uma discussão ampla, que vai levar décadas e ainda nem iniciou de fato, né? Para a gente ter uma real reforma do Pacto Federativo, uma reforma tributária, né? O que o resultado da eleição nos trouxe, né? Pegando o gancho no que o Lucas falou da austeridade, é que o brasileiro começa a acreditar que o Estado não é mais a viúva, né? É aquela famosa assim que o Estado sempre pode dar mais, sempre pode dar mais, pode dar aumento de salário. Então o brasileiro começou a entender isso, né? Que o orçamento é restrito, né? Ele descobriu que o Estado é tão ou mais quebrado do que ele próprio brasileiro. Exatamente, né? O brasileiro sempre foi acostumado a fazer o seu próprio ajuste fiscal. Verdade. Então, quando ele viu que o Estado está começando a fazer um ajuste fiscal de verdade, eu acho que isso acionou um alerta na cabeça da população, e a população começou a buscar alternativas eleitorais, né, mesmo dentro da mais parecida lógica partidária, mas de figuras que querem mostrar uma capacidade de interlocução mais forte com a forma de gerir da iniciativa privada. A eleição do Dória é claríssimo isso, né? É difícil você identificar o Dória como um tucano. O Dória é um empresário,
né? O fato dele estar no PSDB o fortaleceu em outros aspectos, mas o eleitor médio que votou no Dória, não o eleitor partidário, votou nele porque acredita que ele tem capacidade de gerir melhor o município. Da mesma forma, com o Calil, em Belo Horizonte, eles estão trazendo essa nova tônica, né? A região sul e sudeste está mais claro esse movimento, né? O norte e nordeste ainda não está tão forte, mas você vê uma tentativa de moldar a gestão, né? E a gente tem alguns mecanismos, né? A gente tem o PPP, né? A parceria público-privado, né? Que é uma forma, né? Tentando deixar a forma bem simples, né? É pegar o dinheiro da iniciativa privada para ela fazer um serviço público e ela ser remunerada por isso, né? Seria uma concessão, uma privatização, alguma coisa parecida com isso, né? E a gente também tem o PPI, que isso é uma inovação do governo Temer, né? Que é a parceria pública de investimento, onde a gestão continua sendo pública, mas um investidor é privado. Então você começa a ter novos moldes para tentar buscar recursos, dinheiro novo, né? Que isso é uma discussão que a gente tem há muito tempo. Não adianta a gente só fazer a máquina do Brasil girar, porque isso não traz dinheiro novo. A gente precisa que venha dinheiro de fora para gerar... de nós, se não fosse esse dinheiro que está sendo trazido de fora lá, né? Chegou aí na casa dos 50 bis, se não me engano. A gente está começando a ver algum dinheiro novo, né? A repatriação, né? Isso. Não está sendo tão eficiente quanto a gente esperava, né? A expectativa do governo é que o dinheiro lá fora... Deixaram um senão ali que deixa... Quem já botou dinheiro lá fora é porque estava querendo esconder, né? Isso. Aí ele traz, dizem amém, pode trazer. Isso. Mas ninguém disse que ele não será punido depois pelo fato de ter botado esse dinheiro lá fora. Então isso fez com que muita gente botasse o pé no freio. Pelo menos aqueles que pararam e pensaram. Exatamente. Aí quando caiu essa ficha a pessoa que tinha o dinheiro fora, ele trouxe para o Brasil exatamente o dinheiro suficiente para pagar o imposto e a multa. O restante do dinheiro continuou lá fora. Então não trouxe dinheiro novo para a economia brasileira. Entendi. Ajudou a pagamento de dívida do nosso governo. Tapou o nosso buraco, um bocadinho. Ajudou o governo, né, numa contribuição a mais. E isso vai fazer com que comece outras discussões, como a gente já falou, né? Essa semana já ouvi num blog de política que já estão tratando de vir a legalização dos jogos via medida provisória. Talvez seja dinheiro novo vindo aí também. A verdade é que eles vão buscar em todos os cantos e lugares, possíveis e impossíveis. Essa é a grande verdade. Mas pelo menos estamos vendo a luz no fim do túnel para a gente arrematar de vez. Um minutinho, menos de um minuto para ti e um minuto para cada um aqui. Certo, menos de um minuto, muito obrigado. Nada contra Celso. você, não. Fico agradecido, Celso. E sempre que possível nos convide, gostamos muito de estar aqui. A gente sempre tem expectativa, né? E o meu ponto de otimismo se dá justamente que o brasileiro deixou de acreditar que o Estado é a viúva. Então o brasileiro agora vai começar a cobrar que o governo realmente faça o ajuste fiscal, que o seu governador, que o seu prefeito e não só a União faça. E que ele faça a mesma coisa, assim como ele fiscaliza a casa dele, né? Fiscalize também esses que acabaram de ser eleitos, né? Eu acho que esse é o melhor caminho para a gente arrematar, Gabriel. Desculpa, Lucas. Eu acho, viu, Celso, que o recado foi dado, né? É visível aí que o recado das eleições foi dado e o recado é de austeridade, o recado é de clamor pelo novo na política e, em parte, o recado também é de negação da política com o aumento das abstenções aí. Resta saber o que a classe política vai fazer com esse recado que foi dado pela população. Rocio Barreto. É verdade, Celso. O que os nossos nobres cientistas colocaram tem essa fundamentação. A gente tem que ver que esse novo redesenho apresentado nas eleições de 2016 possa mostrar para a sociedade que elas também precisam participar e cobrar mais desses novos gestores. A sociedade deu seu recado que não estava sendo representada e que procure encontrar nesses novos gestores que assumirão a partir do dia 1º, que tomem conta da cidade e que dê o retorno merecido à sociedade. Tomara que isso aconteça mesmo, né? O que me alegra, sinceramente, né, é ver o quanto o brasileiro, por mais simplesinho que ele seja, o quanto ele está sabendo de política e principalmente o quanto ele está sabendo dos políticos. O brasileiro já não é mais aquele Maria vai com as outras, que a gente dizia lá no meu interior. Não. Ele sabe o que quer, sabe aonde chegar e vai botar
aqui na rédea aqueles que se propõem a nos representar politicamente. A partir desse momento, vigiando-os, nós teremos um país diferente, a partir de cada município, por menor que ele seja. Aliás, do menorzinho fica até mais fácil para tomar conta, né? Que os brasileiros coloquem a boca no trombone quando ver algo de errado acontecendo e que não perdoem mesmo não. Amigos, políticos à parte, né? E vamos denunciar. A partir daí nós teremos diferença. Façamos uma lava-jato em cada município brasileiro para ver o que vai acontecer. Porque daí virão os futuros governadores e daí virá o futuro presidente ou a presidente da República. Grande abraço para vocês. Um abração especial para você que está nos acompanhando também pela Rede Boas Novas. Grande abraço.